Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um review de WandaVision aqui no canal, cara. E que episódio foi esse? Vamos ser sinceros, vamos fingir surpresa, porque a Marvel quer que a gente finge surpresa. Então, ó, é surpresa. Brincadeiras à parte, esse foi um episódio muito legal de WandaVision. Eu gostei bastante das revelações feitas nesse episódio, então vamos conversar com ele com spoilers. Mas lógico, antes de começar o vídeo, como sempre, só quero pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque é muito importante pra gente. Se você já é um inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Se você é novo aqui, se inscreve e dá uma chance, que a gente tem muito conteúdo legal vindo por aí. E bom, esse episódio aqui se chama Quebrando a Quarta Parede, porque ele é um Monumentary. Um Monumentary, para você que não conhece, é um documentário falso, na qual as pessoas fingem estar fazendo uma entrevista ali, quando na verdade é tudo uma sátira aos documentários, por isso que ele é chamado de Monumentary. Um Monumentary muitas vezes pode ser tanto um terror quanto uma comédia. Um exemplo é A Bruxa de Blair, que é um Monumentary, um filme como se fosse um documentário, porém falso. Outro exemplo que pode ser usado é para comédia, como The Office, que é um Monumentary, porém de comédia. E aqui a narrativa é baseada nesse conceito e eu gostei muito porque ele traz elementos da série The Office e ele traz elementos da série Modern Family. Ele é muito mais baseado em Modern Family do que em The Office, mas ainda assim é muito legal. Do jeito que tá indo essas referências, eu não me surpreenderia se os próximos episódios fizessem referência a Game of Thrones ou até mesmo a The Walking Dead, cara. Vai que. Mas muito bem, como é um Monumentary, a Wanda começa ali dando uma entrevista falando que ela começou a ficar com medo e raiva, o que levaram ela a expandir a realidade na qual ela criou. Nisso a gente vê que ela tá com uma ressaca moral ali dos eventos do último episódio, que como a gente muito bem sabe, foram bombásticos, e aí os filhos dela chegam para falar que tem alguma coisa estranha acontecendo. O Billy principalmente fala que ele está com dores de cabeça e que tem alguma coisa estranha acontecendo com o videogame dele, já que em certo momento eles estão jogando ali com o controle de Xbox e no momento seguinte eles estão jogando com o controle de Atari. A gente vê que a realidade ela tá saindo de controle porque a Wanda está saindo fora de controle. Ela fala isso logo na abertura do episódio e ao decorrer dele, essa falta de controle dela vai sendo construída muito bem. Eu já falei pra vocês, se vocês acompanharam nossos reviews, você sabe que eu falei lá no primeiro episódio que eu achava que essa série ia terminar com a Wanda ficando meio lelé das ideias. E sim, está acontecendo. Agora, se eles vão ter coragem pra bancar isso é uma coisa, mas que eles inseriram esse elemento aqui, eles inseriram. No meio disso tudo, ela desce ali pra cuidar dos filhos e ela decide tirar um dia de folga só pra ela. O Visão não vai pra casa e os filhos dela vão com a Agnes. Chega um momento ali em que a Agnes, ela vai levar os meninos pra casa dela. Como sempre, a Agnes chega nos momentos ali sempre oportunos e acaba fazendo favores para a Wanda. Como a Wanda fala que ela quer tirar um dia de folga, a Agnes chega e leva os meninos para casa dela. Nisso, a própria Wanda começa a ver que a realidade está sendo alterada, porque tem um momento ali na qual ela vai pegar o leite e o leite começa a mudar a sua embalagem conforme as épocas que ela já viveu. Então, em certo ponto, é uma embalagem dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70 e aqui ela está nos anos 2000. Então, as coisas vira e mexe estão virando de outra linha do tempo, de outra realidade, de outra década. E nem ela entende muito bem o que está acontecendo, porque ela fala, eu não sei muito bem o que tá acontecendo, mas a gente sabe o que tá acontecendo, dona Wanda, a gente sabe que seus poderes estão saindo de controle. E eu já falei, a única pessoa que consegue controlar a magia a esse ponto é o querido Mago Supremo da Marvel, nosso querido Doutor Estranho. Cada vez mais eu acredito que sim, o Doutor Estranho vai aparecer no último episódio, cara. Se você também acha, deixa aqui nos comentários. Eu não posso ser o único que deve estar pensando isso. Mas do lado de fora a gente vê o que aconteceu com a Sword depois do ataque da Wanda no último episódio. A gente vê que eles estão exatamente 13 quilômetros de distância do Rex, ali o hexágono que a Wanda criou de realidade alternativa. Então, como a gente falou no último episódio, eu achava que ele talvez poderia se expandir ali para toda a realidade da Marvel, mas não. Ele se expandiu até certo ponto e a Sword ainda está lá do lado de fora. Porém, quem estava lá é o Hayward e ele fala para assistente dele que eles podem preparar uma arma para jogar lá dentro. Lembra no último episódio que a Darcy tinha encontrado um projeto ali do Hayward chamado Projeto Catarata? Muito bem, aqui a gente descobre qual é esse projeto. Como muito vinha se especulando na internet, os fãs acertaram
criaram mais uma teoria, e aqui é confirmado que o Hayward queria usar o corpo do Visão como arma, por isso ele estava rastreando ele no último episódio. Talvez então isso responda uma das minhas perguntas, que foi: será que o Visão não consegue sair da realidade da Wanda, ou será que a Wanda não deixa o Visão sair de lá? Eu particularmente acredito que o Visão não saiu de lá porque ninguém o ajudou a sair de lá. Lá no último episódio a gente vê que quando ele sai ele pede ajuda, mas o Hayward faz de tudo pro Visão não sair de lá, porque ele quer ter controle de onde está o Visão para ele poder usar o seu corpo como arma. Portanto, na minha cabeça já está muito claro que talvez o Visão consiga sair dessa realidade mesmo estando morto. Então, se isso for confirmado nos próximos episódios, a gente vai ter um boom de explosão dos poderes da Wanda, porque ela vai ter conseguido criar uma joia, cara. Então, eu continuo falando, se a Wanda tem poder para criar joia, tem poder para criar mutante, cara. Quem sabe as pessoas que estão ali naquela cidade não saiam como mutantes, assim como a Mônica Rambeau, e também tem seus poderes explorados aqui nesse episódio. E como sempre, quebrando as expectativas, a Marvel revelou quem é a amiga da Mônica Rambeau que a gente tanto queria saber nos últimos episódios. Essa amiga é a Major Goodner, ou a Major Goodner. Ela nada mais é do que uma soldado ali da SWORD também, que trabalha nas bases espaciais da SWORD, que a gente muito bem viu lá em Homem-Aranha Longe de Casa. O Nick Fury estava em uma base da SWORD lá no espaço, e ele estava envolto de vários Skrulls. Então eu não sei se vocês se lembram, mas lá em Capitã Marvel, a Mônica Rambeau teve contato com uma pequena Skrullzinha ali, filha do Talos. Então eu acho que essa personagem seja a filha do Talos disfarçada aqui na Terra. A gente muito bem viu lá em Homem-Aranha Longe de Casa também que os Skrulls estavam disfarçados como agentes da SHIELD e agentes da SWORD aqui na Terra. Então eu acho que a amiga dela nada mais é do que essa Skrull. Talvez o Hayward seja um grande Skrull aí que vai ser o vilão de Invasão Secreta também, não dá pra saber. Mas a minha teoria de que ele era o Mephisto já caiu por terra. Eu acho que ele não é o Mephisto. Eu acho que talvez ele tenha alguma relação com os Skrulls pra ele querer estar usando o corpo do Visão como arma ou coisas do gênero. Mas a gente acreditava que essa amiga da Mônica Rambeau poderia ser a Capitã Marvel, poderia ser a Sue Storm, e infelizmente não foi nenhuma dessas, mas ainda assim eu acho que fica um hype legal caso for a Skrullzinha ali de Capitã Marvel, porque abre precedentes para Capitã Marvel 2 e até mesmo para a Invasão Secreta, que já foi confirmada uma série no Disney Plus. Então a gente vai ter que esperar os próximos episódios, mas eu acho que fica bem claro que ela é sim a Skrull ali da Capitã Marvel, até porque eles não colocariam tanta importância nela se ela fosse só uma personagem qualquer que a gente nunca viu. Voltando pro Visão, a gente vê ele caído ali no mesmo ponto onde ele tinha ficado no último episódio, e aí ele acorda no circo ali onde tem vários agentes da SWORD. Porque, como você muito bem se lembra, no último episódio a Wanda expandiu tanto a realidade que os agentes da SWORD que estavam do lado de fora acabaram virando palhaços e pessoas ali do circo. Então a gente teve os agentes da SWORD virando circo, carros virando carros de palhaço e coisas do gênero. Quando o Visão acorda, ele percebe que ele tá no circo, e aí ele dá de cara com a Darcy. A Darcy também tá presa ali. O papel dela nessa realidade é sim alguém do circo, por isso que nas imagens promocionais a gente via a roupa dela ali com uma coisinha diferente. A gente achava que era algum uniforme, e no fundo era o uniforme do circo criado pela realidade da Wanda, cara. Eu achei muito legal. O Visão tenta conversar com a Darcy porque ele se lembra que ela tentou o ajudar lá no último episódio, mas ela não dá muita bola, e aí ele vai atrás dela e consegue ligar as memórias dela de volta àquela realidade da Wanda. Nesse meio tempo eles começam a conversar e a Darcy leva o Visão ali para um carro que estava parado ali para eles fugirem ali do circo, porque tinha um cara malabarista ali que era o apicultor lá do segundo episódio. Esse cara agora virou um cara meio fortão assim do circo, e ele pede pra Darcy e pro Visão fazerem um show lá. A Darcy meio que dá um soco nele e junto ela foge com o Visão nesse carro que estava ali estacionado. Era meio que um carro de doces, sorvetes e afins. E nisso a Darcy conta tudo o que aconteceu nos últimos filmes aí dos Vingadores para o Visão. Ela conta que ele morreu, ela conta que o Thanos apareceu e matou ele, conta que a Wanda matou ele, mas o Thanos voltou no tempo, toda aquela loucura que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E é muito legal que a Darcy faz muito o papel do fã, pra aquela pessoa que nunca assistiu nenhum filme da Marvel e tá assistindo WandaVision e fica meio, como assim? O que tá acontecendo? Porque em certo ponto o Visão ele vê que a história tá muito confusa e ele fala, cara, como assim? E aí a Darcy fala, olha, pra você entender o contexto, e nesse meio tempo eles são interrompidos ali por uma construção que vai acontecer na rua, porque como a gente muito bem percebe, a Wanda não quer que o Visão
não chega em casa porque ela quer ter um dia de paz. Então, no caminho do Visão vai acontecendo várias coisas pra ele não chegar até a Wanda. Mas essa referência fica inacabada. Eu acho que se a gente fosse fã e tivesse ali, a gente ia falar, beleza, pra você entender todo esse contexto, você tem que assistir os filmes da Marvel. Mas como ela é interrompida, fica pra gente criar a conclusão da frase, e é lógico que a conclusão é assistir os filmes da Marvel. Gostei muito dessa metalinguagem deles brincando, muito mais leves, com uma nova linguagem. Então, a Marvel acertou em cheio nesse diálogo. A propaganda da vez fala sobre o antidepressivo Nexus, que fala sobre você escapar da realidade, sobre você querer ter paz e sobre o sentimento de depressão, sobre como as pessoas não dão bola pra você. Eu já tinha falado que a Wanda sim está sofrendo de uma depressão grave, porque como a gente muito bem sabe, pra Wanda foram apenas semanas desde a morte do Visão, desde ali dos acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita. Se a gente parar pra pensar, lá o Homem-Aranha explica quando ele volta que pra ele foram coisa de 5 minutos. E até em WandaVision a Mônica Rambeau fala que quando ela sumiu foram coisa de 5 minutos. E como a Wanda foi uma das pessoas que sumiu ali no estalo do Thanos, pra ela as coisas aconteceram há poucas semanas atrás, já que a série se passa imediatamente após os eventos de Vingadores Guerra Infinita. Então, a gente sabe que o luto dela é muito recente, por isso ela está com essa depressão tão aflorada. Eles fazem meio que uma piada desse negócio do cérebro, da depressão, e juntam tudo com a situação da Wanda. Achei uma metalinguagem meio estranha, mas ainda assim eu gostei bastante da referência, porque faz ligação com o Nexus, que era um projeto ali psicológico, e a depressão que andam ali lado a lado. É um tema bem sensível, mas ainda assim eles conseguem colocar de forma genial sem deixar tão pesado. Mas ainda assim gostei bastante. Voltando do lado de fora, a Mônica Rambeau e o Jimmy Woo estão tentando entrar na realidade, e a amiga da Mônica entrega para ela uma cápsula espacial para entrar ali na realidade. A Mônica entra naquela cápsula, porém ela não consegue passar o Rex, porque ele está impenetrável de tanta energia que a Wanda colocou nele. Nesse meio tempo, ela pula lá da cápsula espacial e ela meio que fica meio a meio, porque quando ela estava tentando penetrar ali o Rex, ela foi, mas ela não aguentou e voltou. Então ela sai de lá meio pick-up, meio módulo espacial, até gostei bastante. E nessa cena tem uma referência incrível a 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque a gente vê a Mônica naquele tipo de filmagem que pega a câmera e vários elementos cósmicos passando pela cara dela, e é muito, muito incrível. E como a gente muito bem sabe, no último episódio foi revelado que as células moleculares dela estavam diferentes por causa que ela atravessou o Rex 2 vezes. E aqui, quando ela desiste de passar pelo módulo espacial, ela decide passar a pé. E a gente vê que a Mônica Rambeau consegue passar a pé, mas ela só consegue passar sem nenhum módulo espacial porque ela tem superpoderes. A gente vê que ela começa a ouvir vozes ali na cabeça dela, ela começa a ouvir a mãe dela, começa a ouvir a própria Carol Danvers, a Capitã Marvel, e aí a gente vê que os olhos delas começam a brilhar, e ela sai de lá com os olhos brilhando. Então a gente vê que ela está com seus poderes aflorando. Quando ela sai de lá, ela consegue ver tudo que a Wanda alterou na realidade, tudo de uma forma diferente do que a gente e a própria Wanda e as pessoas que estão lá dentro conseguem ver. Até mesmo a forma que as pessoas do lado de fora conseguem ver, a Mônica Rambeau consegue ver, e provavelmente a Capitã Marvel também conseguiria ver. Mas a gente sabe que lá no futuro, tudo isso dos poderes dela vão ser para ela se tornar a própria Capitã Marvel. Então eu gostei bastante do jeito que eles referenciaram os poderes dela. Foi uma coisa construída bem sutilmente, mas que agora vai ter uma importância muito forte para o MCU. Porque para quem não sabe, a Mônica Rambeau foi a primeira Capitã Marvel dos quadrinhos da Marvel, e ela chegou até a ser líder dos Vingadores por um tempo. Quando ela consegue penetrar a realidade, ela chega lá para confrontar a Wanda. A Wanda pergunta o que ela tá fazendo lá e tenta jogá-la pro lado de fora. A Mônica Rambeau resiste com seus poderes, e aí ela chama a Wanda pro pau. Ela fala, pode vir, tenta me jogar pra fora, vem, 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 vem. E aí a Wanda meio que fica, eita, o que tá acontecendo? E aí nesse meio tempo a Mônica tenta convencer a Wanda de cair na realidade, não se transformar na vilã, porque ela já sabe o plano do Hayward, e que se a Wanda continuar causando toda aquela destruição, a culpa vai cair pra cima dela. O que é um fato, porque foi a Wanda que criou aquela realidade. Então, a gente fica meio ali, cara, vai pro lado dela. E a Mônica ainda cita, não se torne a vilã. E a Wanda fala, eu talvez já seja a vilã. E como eu falei, eu acho que a fase 4 vai terminar com a Wanda sendo a vilã aí de WandaVision, ou talvez do universo cinematográfico da Marvel. Mas nesse meio tempo, a Agnes aparece, cara. E aí, ela aparece retirando a Wanda de lá, enquanto a Mônica fica sozinha. Quando a Wanda entra na casa da Agnes, a Agnes fala que vai fazer uma água ali pra ela, e a Wanda percebe que os filhos dela não estão mais com a Agnes, porque ela tinha deixado os garotos com a Agnes. A Agnes fala
que os meninos podem estar brincando ali no porão da casa dela e a Wanda decide descer até lá e procurar os meninos. Quando ela chama os meninos, ela não os vê. E até certo ponto, vale ressaltar que a gente não viu o Mercúrio nesse episódio. Em certo ponto, a Wanda fala ali pros filhos dela, não fiquem perto desse homem, ele não é o tio de vocês. Então, isso já dá uma pista de quem pode estar comunando aí as coisas no universo de WandaVision. Mas muito bem, quando a Wanda desce lá, ela vê vários artefatos mágicos ali e ela vê muitos galhos na parede, chama os meninos, eles não respondem. E aí a Agnes aparece e revela que sim, ela é a Agatha Harkness. Que surpresa, né? Estamos falando isso aqui há 10 episódios quase, mas finalmente foi revelado que ela é sim a Agatha Harkness. Porém, ao meu parecer, diferente dos quadrinhos, ela não é a Agatha Harkness que quer ajudar a Wanda a controlar seus poderes, e sim uma personagem que está comunada com alguém. E eu acho que esse alguém nada mais é do que o próprio Mephisto, porque com a apresentação da Agatha Harkness a gente vê que ela comunou tudo que aconteceu em todos os episódios, como o episódio da apresentação lá, a gente vê o episódio dos nascimentos do filho da Wanda que ela teve participação, e a gente vê que no último episódio ela fingiu estar sob o controle da Wanda quando o Visão foi conversar com ela, e foi ela quem enviou o Pietro para casa da Wanda. Então a gente tem alguma teoria aqui, talvez o Pietro seja o Ralph, esse suposto marido de que ela vive falando, que está comunado ali com ela para fazer alguma coisa com a Wanda, ou talvez ela esteja trabalhando com o Mephisto e o Evan Peters, aí o Mercúrio, seja o Mephisto. A gente já foi revelado que ele não é o Mercúrio, a gente já sabia disso, no começo a gente até chegou a acreditar que podia ser alguém dos X-Men, mas essa teoria caiu no último episódio e a gente descobriu que sim, ele está trabalhando com a Agatha Harkness. E também vale ressaltar que esse episódio tem uma cena pós-créditos onde a gente vê que a Mônica Rambeau vai invadir ali a casa da Agnes, porém ela é interrompida pelo Mercúrio, né, que a gente ainda não sabe o nome verdadeiro dele, então vamos chamar ele de Mercúrio, na qual ele fala: bisbilhotando? Que coisa feia. E aí sim o episódio acaba de vez. Isso reforça a minha teoria de que sim, talvez ele possa estar trabalhando com a Agnes e seja o Mephisto. Com isso o episódio acaba e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Eu gostei bastante do clima que eles deram, porque o final ficou bem sombrio, os personagens estão mais sombrios, os filhos da Wanda, por exemplo, eles estavam meio diferentes, eles sumiram, talvez o Mephisto tenha se apoderado das almas dessas crianças, a gente não sabe o que aconteceu com elas. Talvez eu acredito que a Wanda possa fazer algum pacto ali com a Agatha para ter os seus filhos de volta, não sei dizer, ou talvez agora a Agatha possa fazer alguma coisa com a mente da Wanda e realmente transformá-la na vilã. Eu já falei aqui que pra mim o final dessa série vai ser a Agatha e a Wanda fugindo de Westview e o Doutor Estranho tendo que ir atrás delas, e elas sendo as vilãs de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque onde elas passarem, elas podem causar destruição. Eu só sei que semana que vem vai ser muito foda, a gente vai ter algum embate muito bom, porque faltam 2 episódios, cara. Provavelmente o último episódio vai ter a aparição do Doutor Estranho, porque esse episódio vai ter 1 hora de duração. Talvez o próximo episódio tenha um pouco mais do que 30 minutos do que foi esse, mas vai ser incrível. Bom, mas é isso, esse foi o nosso review e curiosidades e tudo mais aqui sobre WandaVision. Vale lembrar que sábado tem podcast aprofundando ainda mais as ideias ali pra gente fritar a mente e falar muito mais coisas que a gente acha que vai acontecer na série. Antes de ir embora, como sempre, eu só gostaria de pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal e, como sempre, seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, porque lá tem muito conteúdo legal envolto do mundo da cultura pop, inclusive de WandaVision. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu estou de volta. Um abraço e alright.